Como experimentar a vida que vence? 1. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:19-20. Não mais eu, mas Cristo. Gálatas 2:20 é um versículo que conhecemos bem. Nesta ocasião falaremos mais a esse respeito. Na última mensagem abordamos o significado da vida que vence. Sabemos que a vida que vence é Cristo e também que a vida que vence é Cristo vivendo em nós. A pergunta é: como podemos entrar na experiência dessa vida? Cristo deseja ser nossa vida e pode fazer-nos vitoriosos, mas como Ele pode ser nossa vida? Como Cristo pode expressar sua vida em nós? Temos ouvido o Evangelho e sabemos que Jesus é o Salvador, mas como podemos tomar como nosso Salvador? Conhecemos a salvação realizada na cruz, mas como podemos unir-nos a essa salvação? A pergunta que estudaremos nessa mensagem é: como podemos unir-nos a Cristo e que devemos fazer para que Ele se torne nossa vida e viva em nós? Esta tarde estudaremos Gálatas 2:19-20. Não iremos analisar o final do versículo 19 nem o final do 20. Começaremos no início do versículo 20. Ali encontraremos uma expressão maravilhosa: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Podemos dizer: já não sou eu, mas Cristo. Que significa isso? Essas palavras significam vitória. Referem-se à vida que vence, da qual estamos falando neste livro. A vida que vence é simplesmente 1, já não sou eu, e 2, mas Cristo. Essa é a vida que vence. Enquanto se cumpre já não sou eu quem vive e mais Cristo vive em mim, a vitória. Já não sou eu somado a mais Cristo é vitória, e todos os problemas são resolvidos. No capítulo anterior vimos que o significado da vida que vence é que já não sou eu, mas Cristo. Mas ainda restam algumas perguntas. Como pode um cristão deixar de ser ele para ser Cristo? Como pode alguém alcançar essa vida? Qual caminho uma pessoa deve tomar até chegar ao ponto de não ser ela, mas Cristo? Essa é a razão pela qual precisamos estudar Gálatas 2:20 atenciosamente. De acordo com Gálatas 2:20, já não sou eu, mas Cristo encontra-se no início do versículo. Antes dessa passagem, temos uma oração gramatical e depois temos outra. Precisamos ver qual foi o ponto de partida de Paulo pelo qual ele começou a experimentar o já não sou eu, mas Cristo. Se pudermos descobri-lo, poderemos tomar o mesmo caminho e também experimentaremos já não sou eu, mas Cristo. Portanto, temos de passar pelo que Paulo passou e seguir o mesmo caminho que ele tomou. Seu caminho deve também ser o nosso. Como não ser eu, mas Cristo? Vejamos agora como alguém pode experimentar já não sou eu, mas Cristo. Precisamos começar da última parte do versículo 19, estou crucificado com Cristo e prosseguir ao 20, logo, já não sou eu, mas Cristo. Como Paulo pôde chegar ao ponto no qual podia dizer já não sou eu, mas Cristo vive? Essa é uma passagem muito conhecida. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive. O eu está excluído, está na cruz. O eu morreu. Portanto, posso dizer que já não sou eu. Entretanto, essa não é a primeira vez que entre nós se prega essa verdade quanto a estar crucificado com Cristo. Há muito sabemos que estamos crucificados com Cristo. Por que a doutrina de nossa crucificação com Cristo não produziu resultados? Irmão Lu, por quantos anos você tem ouvido sobre a doutrina da crucificação com Cristo? Você a tem ouvido por mais de 10 anos. Isso está operando em você? Por favor, seja franco conosco. Quanto tem cooperado em você? Não muito. Farei a mesma pergunta ao irmão Xi. Quanto a doutrina da cruz tem guiado você? Quanto ela é eficaz em você? Você tem o poder que Paulo tinha? O irmão Xi disse que nos últimos dias sentia que estava experimentando mais poder. Já conhecemos a doutrina da crucificação com Cristo por mais de 10 anos, mas isso não operou em nós.
Podemos afirmar que produziu algo, mas tem sido tão pouco que se pode dizer que é insignificante. Não conseguimos sequer dizer como Paulo, estou crucificado com Cristo, e também não conseguimos repetir as palavras, já não sou eu quem vive. Parece que a doutrina não produziu muito efeito em nós. Não estou aqui simplesmente a repetir-lhes a doutrina da cruz, já sabemos muito a esse respeito. Queremos ver até que ponto a crucificação com Cristo deve operar em nós e o que devemos fazer antes de poder dizer que estamos crucificados com Ele. Irmãos e irmãs, quando o Senhor Jesus foi cravado na cruz, nós não o matamos nem nos matamos a nós mesmos. Ele mesmo, Cristo, morreu ali, e Deus incluiu-nos na sua morte. Todos conhecemos isso muito bem. Gostaria, porém, de fazer-lhes uma pergunta: se é verdade que Deus crucificou-nos, que devemos fazer e por que processo devemos passar antes de poder dizer em realidade que estamos crucificados com Cristo? Já vimos o que Deus fez por nós, mas não vimos onde entra nossa responsabilidade. Já vimos que Deus nos crucificou, mas não sabemos como devemos encarar nossa própria crucificação. Gostaríamos agora de considerar qual é a responsabilidade que devemos assumir em nossa crucificação com Cristo. Aceitar a avaliação que Deus faz de nós. Por que Deus crucificou a Cristo? Não é minha intenção dar-lhes um sermão, mas ter uma conversa com vocês. Isso é algo que interessa a todos nós, não se trata de algo apenas para mim. Cada um de nós precisa examinar isso cuidadosamente. Por que Deus quis crucificar-nos com o Senhor Jesus? Posso explicar essa questão com uma história. Uma vez um ladrão foi declarado culpado diante de um juiz. Devido ao crime não ser muito grave, esse ladrão foi sentenciado só a 10 anos de prisão. Outro ladrão também foi achado culpado e o juiz o sentenciou à morte. Por que um foi sentenciado à morte e o outro a apenas 10 anos de prisão? Porque ainda havia esperança para o que foi encarcerado. O juiz ainda tinha esperanças nele e o país também tinha esperanças nele. Ainda havia a possibilidade de que tal homem chegasse a ser um bom cidadão. Depois de 10 anos de aprisionamento sairia livre. Mas a nação não tinha esperanças no outro criminoso, pois havia cometido um crime muito grave. O país não desejava ter tal pessoa e a única maneira de castigá-lo era sentenciá-lo à morte. Como Deus nos vê hoje? Ele crucificou-nos. Por que fez isso? Talvez o que eu diga não seja muito alentador, mas é a verdade. Deus não tem nenhuma esperança em nós. Deus considera nosso caso impossível e sem esperança. A carne é completamente corrupta, e não há outra solução para ela a não ser a morte. Nem a obra do Senhor Jesus, nem o poder de Deus, nem o Espírito Santo podem mudar nossa carne. Nem ler a Bíblia, nem orar podem mudar nossa carne. O que é nascido da carne é carne. Não há esperança e a carne nunca pode mudar. Deus julgou que a morte é o merecido destino da carne. Deus perdeu toda a esperança em nós, e, portanto, incluiu-nos na crucificação de Cristo. Não temos esperança, a única solução é a morte. Por isso, a primeira coisa que Deus requer de uma pessoa depois de ser salva é o batismo. O batismo é a declaração de que Deus perdeu toda a esperança na pessoa e, assim, a crucificou. É também nossa declaração de que merecemos morrer e de que pedimos aos outros que nos tirem do caminho e nos enterrem. Será que vimos que o batismo é a declaração de Deus e o nosso reconhecimento de nossa própria morte? É o mesmo que dizer amém à avaliação que Deus faz de nós. Deus diz que merecemos morrer e nós damos um passo adicional sepultando-nos. Já perdi toda a esperança em mim mesmo. Não há mais absolutamente nenhuma esperança em mim. Só mereço morrer e hoje estou firmado na base da morte. Muitos cristãos esqueceram o que fizeram no momento do batismo, e muitos esqueceram a avaliação que Deus faz de nós. Como Deus nos avalia? Segundo a sua avaliação, devemos morrer. A única coisa que merecemos é a morte. Não há outro caminho. É inútil tentar consertar-nos ou reformar-nos. Não existe nenhuma possibilidade de progresso, nem sequer podemos modificar a nós mesmos.
Somos completamente inúteis e não há outra coisa que possamos fazer, exceto morrer. Por conseguinte, Deus incluiu-nos na morte do Senhor Jesus. Deus mostra como nos avalia colocando-nos na cruz. Lembrem-se que a cruz é a avaliação que Deus faz de nós. Deus mostrou-nos que só merecemos morrer e que não temos esperança alguma. Mas será que aceitamos esse fato? Os seres humanos com frequência se contradizem e muitas vezes têm pensamentos incongruentes. Por um lado, durante anos dissemos que estamos crucificados com Cristo, mas, por outro, continuamos abrigando esperanças em nós mesmos. Por um lado, pensamos que não podemos fazer nada, e, por outro, esperamos um dia ser capazes. Frequentemente tropeçamos e caímos, e ainda assim conservamos a esperança de vencer. Certa vez vi a foto de uma mulher que tinha mantido o caixão de seu falecido esposo em frente da sua porta por 30 anos. Ela não permitia que o enterrassem. Dizia que seu esposo estava apenas dormindo e que esperava que ressuscitasse. Temos esse mesmo tipo de esperança em relação a nós mesmos. De um lado, cremos que a única coisa que merecemos é a morte e que estamos mortos em nossos delitos. Mas, de outro, pensamos que enquanto há alento em nós, podemos servir para alguma coisa. Cremos que fracassamos porque não fomos suficientemente fortes na nossa decisão de vencer, e que conseguiremos, se tentarmos com mais afinco da próxima vez. Achamos que falhamos porque não estivemos vigiando e que poderíamos permanecer firmes diante da tentação se da próxima vez vigiássemos mais vigorosamente. Pensamos que fracassamos porque não resistimos à tentação e que venceremos se a resistirmos da próxima vez. Imaginamos que falhamos dessa vez porque não oramos o suficiente, e que, se da próxima vez orarmos mais, venceremos. Será que percebemos o que estamos fazendo? Deus crucificou-nos e declarou-nos mortos. Mas ainda não vimos que estamos mortos, não reconhecemos esse fato. Ainda pensamos que a chama que foi apagada poderá ser acendida novamente se abanarmos o suficiente. É por isso que ainda continuamos abanando constantemente. Que significa estar crucificado com Cristo? A fim de experimentar essa verdade há uma condição necessária que precisamos cumprir. Devemos dizer a Deus: perdeste toda a esperança em mim e eu também perdi. Consideras-me um caso perdido e eu também considero-me perdido. Chegaste à conclusão que mereço morrer e eu também cheguei. Consideras-me incapaz e eu também considero-me incapaz. Tens-me como inútil para fazer qualquer coisa e eu também considero-me assim. Temos de permanecer sobre essa base constantemente. Esse é o significado de ser crucificado juntamente com Cristo. O que Deus fez não se pode mudar, pois constituem-se fatos realizados. No entanto, de nosso lado, temos uma responsabilidade que devemos assumir: aceitar a avaliação que Deus faz de nós. Deus perdeu as esperanças com respeito a nós, e da mesma maneira temos também de perder as esperanças em nós mesmos. Quando perdemos a esperança em nós, experimentaremos "já não sou eu". O problema que predomina hoje é que a maioria dos cristãos tem se recusado a abrir os olhos. Não viram que Deus perdeu toda a esperança neles e desistiu de lhes fazer exigências. Ele sabe que somos absolutamente inúteis. Não tenho receio de ofender ao irmão Lu aqui. Posso declarar isso, muito gentilmente, diante de todos vocês: o irmão Lu é uma pessoa absolutamente inútil. Mas, expressando-me em termos mais rudes, diria: irmão Lu, você é totalmente corrupto e é completamente maligno. Mas, graças ao Senhor, posso dizer isso não só a respeito do irmão Lu, mas também em relação a mim mesmo. Todos somos corruptos até o mais profundo de nosso ser. Somos absolutamente inúteis. Não servimos para outra coisa senão a morte. O único caminho que nos resta é morrer. Nunca conseguimos mudar e somos um caso perdido. Somos completamente malignos e só merecemos morrer. Essa é a avaliação que Deus faz de nós, e não devemos ter nenhum outro tipo de avaliação diante dele. Temos muitos conceitos acerca de nós mesmos. Estamos cheios de esperança em nós mesmos. Por causa disso, precisamos ver nesta mensagem como podemos apossar-nos da realidade de que fomos crucificados juntamente com Cristo. Deus perdeu toda a esperança em nós. Então, que devemos fazer?
Devemos dizer a Deus que nós também perdemos a esperança em nós e temos de dar um passo a mais. Agora, vamos colocar de lado Gálatas 2 e examinar Lucas 18 a 27. O princípio de uma coisa ainda te falta. Pessoalmente, dou muito valor a essa passagem da palavra. Revela-nos a primeira condição necessária para obter a vitória. Acompanhe-me com paciência no estudo dessa porção e vejamos o que realmente quer dizer. Certo homem de posição foi ao Senhor Jesus e perguntou-lhe acerca da vida eterna, a vida de Deus. A vida eterna inclui tanto a salvação como a vitória. Portanto, nos versículos seguintes fala-se tanto da salvação como da entrada no reino de Deus. Vemos que a esfera dessa vida abarca tanto a salvação como a vitória. Esse homem importante foi ao Senhor Jesus e perguntou-lhe o que devia fazer para herdar a vida eterna. O Senhor fez-lhe uma lista de 5 condições muito rigorosas: não adulteres, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Ninguém, por mais importante que fosse, poderia guardar esses mandamentos. Era impossível que um jovem de posição não cometesse adultério, nem matasse, nem furtasse, nem dissesse falso testemunho e honrasse pai e mãe. Nenhum jovem de posição podia cumprir essas 5 condições. Esse jovem, porém, surpreendentemente disse a Jesus: tudo isso tenho observado desde minha juventude. Ele não tinha quebrado nenhum desses mandamentos nem sequer uma vez. Era como se dissesse: Mestre, há alguma outra condição? Porque, se não há, então herdarei a vida eterna. Sou apto para obtê-la. Mas o Senhor disse que uma coisa ainda lhe faltava. Uma coisa ainda te falta: vende tudo o que tens, reparte-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus, depois, vem e segue-me. Você vê que uma coisa ainda lhe falta? Que significa faltar-lhe uma coisa? O Senhor Jesus disse ao jovem que ainda lhe faltava uma coisa e que não era apto se não a tivesse. Isso, por acaso, significa que quem vem ao Senhor tem de vender tudo o que possui ou que quem crê no Senhor Jesus tem de abandonar tudo? Não. Devemos reconhecer que muitos ricos podem receber a vida eterna. Mas por que não vemos muitos deles serem salvos? Por que são tão poucos ricos que se salvam? Alguns dizem: não posso vender tudo o que tenho. O versículo 26 indica que alguns que escutaram essas palavras murmuraram: então, quem pode ser salvo? No entanto, no versículo 27 o Senhor Jesus disse: as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. O Senhor estava demonstrando ao jovem de posição que a salvação é inalcançável para o homem, mas o jovem não quis aceitar esse fato. Ele pensava que conseguia abster-se de cometer adultério, de matar, de furtar, de dar falso testemunho e que conseguia honrar a seu pai e a sua mãe. O propósito de o Senhor ter dito aquilo era para demonstrar-lhe que a salvação e a vitória são impossíveis para o homem. A salvação é impossível para o homem e a vitória também o é. Esse jovem, porém, pensava que era possível obtê-las. Portanto, o Senhor colocou para ele uma condição a mais. Estava querendo dizer: já que você diz que pode guardar essas 5 condições, acrescentarei mais uma. Posso continuar acrescentando um requisito após o outro, para ver se pode guardá-los todos. Quando o jovem compreendeu que não podia cumprir as condições que o Senhor lhe impunha, ele entristeceu-se muito e foi embora. Se você está tentando ser salvo ou tentando vencer, Deus com frequência colocará uma coisa na sua frente. Frequentemente achamos que fizemos um bom trabalho. Antes, ficávamos mal-humorados facilmente, mas agora conseguimos controlar-nos. Erramos orgulhosos, mas agora podemos nos humilhar. Tínhamos inveja dos outros, agora porém não somos tão invejosos. Éramos muito loquazes, mas agora não falamos tanto. Pensamos que não estamos tão longe da vitória e que temos vencido muitas coisas. Porém, mesmo que não sejamos impacientes, orgulhosos, invejosos ou faladores, continuamos tendo uma coisa, um defeito. Parece que tudo foi resolvido, mas ainda falta-nos uma coisa. Pode até ser algo muito insignificante. Pode ser um prazer exagerado pela comida, ou talvez não consigamos levantar-nos pela manhã antes das 8 ou 9 horas.
É muito estranho o fato de podermos vencer muitos pecados e ao mesmo tempo sejamos incapazes de vencer esse pecado. Somos inúteis nessa questão. Empenhamos todo o nosso esforço nisso. Pode ser que peçamos aos outros que nos acordem ou talvez usemos um despertador, mas nem assim conseguimos acordar. Não há como explicar isso. Conseguimos vencer muitas outras coisas, mas não conseguimos vencer essa questão. Esse é o princípio estabelecido em Lucas 18, o princípio de que uma coisa ainda nos falta. Deus nos comprova que não somos capazes. Cedo ou tarde veremos de reconhecer que não somos capazes. Talvez o Senhor nos permita que consigamos ser capazes em alguma coisa, mas mostrar-nos-á que uma coisa ainda nos falta. Ele precisa mostrar-nos que há pelo menos uma coisa que não conseguimos fazer. Para que possa dar-nos a vitória, ele precisa mostrar-nos primeiramente que nós não conseguimos obtê-la. A vitória é um dom da parte de Cristo, não conseguimos vencer em nós mesmos. Por isso, Deus deixará uma ou duas coisas que não consigamos vencer. E assim, demonstrar-nos-á que uma coisa ainda nos falta. O primeiro passo para a vitória é a compreensão de que não somos capazes. É bem possível que o jovem de posição pudesse cumprir 5 ou até 500 condições, mas Deus colocou algo diante dele para mostrar-lhe que não era capaz. Amigos, o primeiro passo para a vitória é compreender que não somos capazes. Uma vez que compreendamos que somos impotentes, teremos dado o primeiro passo. Todos os aqui presentes têm algo que não conseguem vencer. É estranho que sempre fracassemos nisso. Para alguns é o seu mau gênio, seus pensamentos impuros, sua loquacidade, sua incapacidade para levantar-se cedo, suas opiniões desregradas, sua inveja ou seu orgulho. Não entendemos por quê, mas sempre há algo que alguém não consegue vencer. Todos os que desejam vencer, precisam descobrir diante de Deus aquilo que lhes falta. A cada um falta uma coisa em particular. Carece, ao menos, de uma coisa. Às vezes há mais coisas. Quando estivermos diante de Deus, Ele nos mostrará que não somos capazes. Uma irmã tinha um grande desejo de vencer. Ela lidou com muitas coisas diante de Deus. Todos os dias escrevia cartas aos outros desculpando-se pelos seus maus atos e todo dia ela subia uma montanha para orar. Sempre que descia da montanha eu perguntava-lhe se havia vencido seu obstáculo. Ela dizia-me que havia cavado outra sepultura na montanha e que havia enterrado ali mais uma coisa. No dia seguinte, quando perguntava-lhe a mesma coisa, ela me dizia que tinha encontrado mais pecados e que havia tentado vencer. Por mais de 20 dias ela lidou com seus pecados. Por fim perguntei-lhe, está acabando? Ela respondeu, depois de tanta luta, acho que quase venci. Em seguida, eu disse em particular a uma irmã cooperadora, espere apenas um pouco e você verá. Um dia fui à casa daquela irmã e a vi muito triste. Não perguntei-lhe qual era a razão. Sempre é bom estar triste, nem sempre é sábio impedir que uma pessoa se entristeça. Desse modo eu não lhe disse nada. Isso continuou por 6 dias. E todos os dias ela estava bem triste. Depois de 6 dias um irmão convidou todos nós para um jantar. A irmã também foi convidada. Ela foi, mas não comeu quase nada. Estava sentada na minha frente e sorria, mas na realidade sentia-se muito triste em seu coração. Nesse dia havia lá mais de 20 irmãos e apenas 3 irmãs. Eu havia escrito uma nova canção e depois de jantarmos pedi àquela irmã que a tocasse no piano. Depois de tocar 2 estrofes, de sua face começaram a correr lágrimas. Deixei-a chorar e não disse nada. Depois de alguns minutos perguntei-lhe, que está acontecendo? Ela disse, não tem jeito. Não consigo vencer uma coisa, não importa o quanto tente. Ela era uma irmã tímida, mas chorou ali diante de 20 irmãos ou mais. Ela não podia conter-se e continuou chorando. Perguntei-lhe o que era que não conseguia vencer. Ela disse que havia lutado com uma coisa por uma semana, mas não havia conseguido vencê-la. E disse, irmão Ney, nas últimas semanas, todos os dias, tenho lutado com meus pecados. Eu podia testificar que ela verdadeiramente havia lutado com seus pecados. Ela continuou,
mas apesar de tudo que fiz a semana passada, não consegui vencer esse pecado. Pensei que se tratasse de um pecado muito grande. Perguntei-lhe o que não havia conseguido vencer. Ela respondeu: trata-se de uma coisa muito pequena. Mas não consigo tirá-la de mim. Tenho tido esse hábito desde a juventude. Eu gosto de beliscar entre as refeições. Depois do café da manhã gosto de comer um pouquinho aqui, outro acolá. Antes da hora do almoço me dá um desejo enorme de comer algum petisco. Depois do almoço ainda quero comer algo, e antes de deitar-me à noite fico procurando mais coisas para comer. Nesses últimos dias, percebi que tenho de dar um basta a isso tudo. Não posso comer continuamente. Então comecei a tentar resolver isso, tentei por 6 dias e no entanto fracassei. Sou pior que meus 3 filhos. Assim que vejo algum petisco, pego e como. Não consigo conter-me. Ela chorava enquanto falava. Mas, escutando isso, fiquei muito contente e ri. Estava muito contente. Enquanto ela chorava, alguns irmãos saíram e algumas irmãs tentaram evitar a cena. Ela chorava amargamente, mas eu ria sem parar. Enquanto ela chorava, eu ficava rindo. Ela perguntou-me por que eu estava tão contente. Eu lhe disse: estou contente, e meu coração pula de alegria. Irmã, você está convicta de que não é capaz? Você percebeu sua incapacidade em apenas 20 ou mais dias. Dou graças a Deus porque você finalmente descobriu que não pode fazer nada. Deixe-me dizer-lhe uma coisa: quando você é incapaz, ele se torna capaz. Esse é o princípio da vitória. 1 hora depois ela rompeu a barreira e entrou plenamente na experiência da vitória. A maneira de vencer é ver que sempre falta uma coisa. Você pode pensar que está certo nisso ou naquilo. Possivelmente pense que possa fazer algo, mas Deus terá de demonstrar-lhe que não pode fazer nada. Irmãos e irmãs, todos os que desejam vencer, precisam descobrir primeiro aquilo que não podem fazer. Você só pode descobrir sua incapacidade por meio dessas coisas muito particulares, pessoais. Você tem algum pecado específico? Há em sua vida um pecado que você não consegue vencer? Os que são muito genéricos nesse assunto nunca poderão passar pela porta da vitória. Você precisa conhecer suas fraquezas específicas. Isso demonstrará a você que precisa vencer alguma coisa. Para alguns é o orgulho. Para outros é a inveja. Para outros pode ser sua sensibilidade, pois qualquer pequena mudança os afeta. Para alguns são os seus pensamentos impuros. Para outros é sua loquacidade exagerada. Para outros é sua meticulosidade excessiva. Alguns gostam de falar dos outros e espalhar boatos. Outros não conseguem controlar seu corpo. Sempre há algo que alguém não consegue vencer. Após esta reunião da manhã, espero que ao voltar para casa você escreva em sua Bíblia as seguintes palavras: uma coisa ainda te falta. Você tem de descobrir qual é. Ao jovem de Lucas 18 faltava vender tudo o que tinha. Temo que alguns de nós também sejam incapazes de abrir mão do dinheiro. Para alguns talvez o problema não seja o dinheiro, mas ainda lhes falta uma coisa. Se seu problema não é o apego ao dinheiro, qual é então? Escreva o pecado que lhe é impossível vencer. Se você sabe onde está sua fraqueza, poderá ser específico diante de Deus quanto a vencer tal pecado. Todos devem conhecer onde está sua fraqueza específica. Toda pessoa tem sua fraqueza específica e deve pedir a Deus que a ilumine e lhe mostre sua fraqueza. Cada um tem pelo menos uma coisa que não consegue vencer. Para algumas pessoas pode ser mais de uma coisa. Você tem de descobrir o que não consegue vencer. Uma vez que você perceba que não consegue, verá que Deus, sim, consegue. Se você não vê sua própria fraqueza, você não verá o poder de Cristo. Irmãos e irmãs, por que Deus deixou uma ou duas coisas não resolvidas em nossa vida? É para mostrar-nos que não somos capazes de fazer nada por nós mesmos. Esse é um princípio geral nas Escrituras e é um princípio muito importante. Quando declaramos que o Senhor Jesus foi crucificado por nós, é muito fácil esquecer que ao mesmo tempo esse mesmo princípio opera. Deus sabe que você é impotente e que eu sou impotente. Ele sabe que nada de bom procede da carne. Ele sabe disso há muito tempo,
mas parece que nós não sabemos. Nós não compreendemos que nada de bom provém da carne. Como resultado, continuamos esperando e procurando fazer o possível para agradar a Deus. Deus sabe que nossa carne é inútil. Nós, porém, ignoramos esse fato. É por isso que Ele deu-nos a lei. O propósito da lei é demonstrar ao homem que ele é pecaminoso e impotente. A lei não foi dada para que a guardássemos, Deus sabe que não podemos guardar a lei. A lei foi dada para que a quebrássemos. Não foi dada para que o homem a guardasse, mas para que a quebrasse. Deus sabe que vamos quebrar a lei, mas nós não o sabemos. Por isso Ele deu-nos a lei e permitiu que a quebrássemos. É assim que ficamos sabendo que Deus já sabe, e é assim que nos conscientizamos de nossa incapacidade. Como cristãos declaramos que estamos acima da lei. Achamos que os 10 mandamentos são a lei, mas esquecemos que todos os mandamentos do Novo Testamento também são a lei. Por meio desses mandamentos Deus nos demonstra que não podemos cumpri-los. Deus tem de levar-nos ao ponto em que confessemos que não conseguimos. Só aí poderemos então reconhecer a sabedoria de Deus ao crucificar-nos, e só aí compreenderemos que somos inúteis e que a única maneira de solucionar nosso problema é a morte. Se não for assim, pensaremos ser um erro Deus ter nos crucificado, porque ainda pensamos que podemos fazer alguma coisa. É por isso que Romanos 7 é tão valioso. A pessoa descrita em Romanos 7 estava numa constante luta. Por que ela lutava? Porque estava ainda cheia de esperança em si mesma, embora Deus já tivesse perdido a esperança nela. Aquele homem tentava agradar a Deus e guardar a lei. Mas o resultado foi um fracasso total. Por fim, teve de reconhecer quão sábio Deus foi ao crucificá-lo. Era correto Deus crucificá-lo. Deus disse que tal homem devia morrer e o homem reconheceu que devia morrer. Muitos cristãos não vencem porque não fracassaram o suficiente. Ainda não cometeram pecados o suficiente, por isso não venceram. Se cometessem mais pecados, ser-lhes-ia mais fácil vencer. Se vissem a corrupção da carne, ser-lhes-ia mais fácil vencer. A pessoa de Romanos 7 estava tão desesperada que finalmente clamou e disse: "Quem me livrará do corpo desta morte?" Ele percebeu que não conseguiria, e assim perguntou se alguém o poderia livrar do corpo da morte. Quando descobriu que era uma questão de alguém, já estava no caminho para a vitória. Uma vez que viu que havia alguém, este poderia resgatá-lo imediatamente. Portanto, irmãos e irmãs, a primeira coisa que temos de ver é que, de acordo com o ponto de vista de Deus, somos absolutamente inúteis diante dele. Deus vê que somos absolutamente inúteis. Do mesmo modo, precisamos ver-nos como absolutamente inúteis. Se não virmos nossa absoluta incapacidade, nunca aceitaremos a avaliação que a cruz faz e nunca poderemos dizer que estamos crucificados juntamente com Cristo, nem que já não sou eu quem vive. Se ainda temos esperança em nós, isso significa que achamos que ainda somos úteis e não diremos: "Já não sou eu".